Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Teolog e hoje eu quero falar com vocês a respeito de tipos de batismo. Muitas pessoas acabam se confundindo porque cada denominação, cada linha teológica trata o batismo de uma forma diferente, tá? Na Igreja Católica, nós sabemos que ele faz uma aspersão, tá? Então, o que ele pega? Ele pega uma cumbuca, alguma coisa, coloca, despeja água na cabeça do bebê, tá? Nesse caso, eles batizam crianças. Há casos também que algumas igrejas presbiterianas que acabam batizando crianças também, tá? Mas não quero levar a nossa conversa para essa linha, mas sim na linha dos tipos de batismo. Então, assim, vamos tentar resumir, tá? Entre os principais tipos de batismos, né, os normais, fora daqueles mais bizarros que a pessoa é tacada na água, né? Nós temos a imersão, onde a pessoa imerge completamente na água, então ela entra na água, ela, ela é imersa, então abaixa ela e levanta, tá? Então o corpo fica completamente dentro da água. Essa é a imersão. Aí nós temos a aspersão, que é quando você pega e derrama a água sobre a cabeça, tá? E a infusão também, que é basicamente a mesma coisa. Pode ser que tenha algum detalhe que eu tenha perdido, mas no final são esses dois. E as pessoas começam a questionar, né? Será que vale, né? Infelizmente, até tem igrejas que vê que a pessoa foi batizada por aspersão e acaba batizando de novo por imersão, porque algumas denominações dizem que não é válido, tá? A outros fazem o inverso. Então, o que é correto, tá? É claro e é lógico, quando nós olhamos as escrituras, não existe um método específico se de fato precisa ser via imersão ou se uma simples aspersão também resolveria, tá? Isso não está claro, tanto no batismo de João, quanto no batismo que Felipe fez também com etíope, tá? Eles avistaram água, tá? E a Bíblia só diz isso: eles avistaram água e através dessa água que eles avistaram, o eunuco ele foi batizado, tá? Então, difícil dizer. Eu particularmente me pauto por um documento que é interessante, é um documento apartado das escrituras, então ele não deve ser considerado um escrito sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, mas que de alguma forma traz uma orientação um pouquinho mais tangível daquela época de como era o batismo, tá? Esse documento ele se chama Didaquê, tá? É um livro é um livro como se fosse um catecismo, tá? Escrito no primeiro século, tá? Até alguns estudiosos dizem que foi escrito até mesmo antes da destruição do Templo de Jerusalém. Então é um documento bem antigo mesmo, ok? Ali ele traz algumas orientações interessantes da tradição apostólica, tá? Fala sobre o caminho da vida, o caminho da morte, instruções a respeito de jejum, enfim, fala de um monte de coisas. E uma das coisas que ele fala, que é no capítulo 7, é a respeito do batismo, tá? Ele diz assim, lá no capítulo 7 desse mesmo livro, ele começa assim: quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, coisas essas que estão lá no documento, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água.
Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, aqui são as orientações de um documento bem antigo, tá? Que pode, de alguma forma, ser levado em consideração. A minha visão com relação ao batismo, ela está mais relacionada com a relação da pessoa com Deus, o fato da pessoa querer de fato ser batizada, tá? Do que necessariamente com o método que a gente pode utilizar para realizar o batismo, tá? Então, indiferente de ser aspersão, por imersão, mais importante do que esse método é como a pessoa está perante Deus, ou como a Didaquê ela apresenta, tá? Depois de dizer todas essas coisas, que coisas são essas? Depois de conhecer quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, o que nós podemos fazer para servir a Cristo, ou seja, tem toda uma orientação. Então, é importante que a pessoa que vai se batizar, sem se preocupar muito com o método, é o fato de saber quem é Jesus e o porquê que ela está fazendo isso. Eu acho que isso gera muito mais valor do que o método em que você está se submetendo ao batismo, tá? Então, desde que haja água, desde que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outros batizam em nome de Jesus, tá? Eu também não quero entrar nesse método, nesse mérito, porque é uma outra discussão que a gente pode tocar mais à frente, tá? Mas o que eu quero aqui trazer para vocês não é lacrar e dizer, não, é dessa forma, tá? Se não for assim, não funciona. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero trazer aqui para vocês é de que o mais importante não é o método, tá? É o fato de realmente da pessoa estar se entregando e saber o porquê que ela está fazendo isso. Mostrar para vocês que existe um documento bem antigo que fala sobre o assunto, ele traz estas orientações, ok? Não muito mais do que isso, mas pelo menos você tem ali algo, um mínimo a se entender a respeito do método de como realizar um batismo, ok? E é isso, pessoal. A ideia é realmente fazer um vídeo bem curto a respeito do assunto, mas eu quero ouvir vocês também. Qualquer dúvida que vocês tenham relacionado a isso, até algo que eu não acabei não citando, tá? Por favor, coloque aqui nos comentários que a gente vai se falando, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.